assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas que Jesus Cristo em breve voltará. Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Nós, portanto, estamos firmes nas promessas que Jesus Cristo em breve voltará. Ele nos prometeu e um dia voltará. Num piscar de olhos nos levará. Os céus se abrirão, a terra tremerá e Jesus virá para nos buscar. Aleluia, novos céus e nova terra, assim como prometeu se cumprirá. Ele esteve entre nós, enviado pelo Pai a morrer em nosso lugar. Ao céu ele voltou para preparar-nos um lar, onde juntos nós iremos cantar. Preponetando o céu, tua mão surgiu, que é pra me livrar da morte, pois mal por um fio. Agora estou aqui testemunhando pra vocês que em minha vida Jesus Cristo fez. E agora com alegria quero declarar que o meu maior prazer é o meu Deus me faz. É momento de se preparar, pois assim como ele prometeu está para se cumprir. Está perto a volta do Senhor, e ele vem para buscar os seus verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pois ele vem para buscar a tua igreja, e você é a igreja do Senhor. Jesus Cristo em breve voltará. Jesus Cristo em breve voltará. Te buscar de todo o coração, Ele te ouvirá. Toda esta lágrima o Senhor enxugará. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, me surpreendes outra vez. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras com o programa nosso de cada dia, o Manhã Daqui. Glória a Deus, mais uma semana, depois de um final de semana
abençoado e começamos a semana ontem, o primeiro dia, já sendo ministrado pela palavra de Deus, tanto no primeiro culto como no segundo culto, um tempo precioso na nossa igreja local. E hoje, segunda-feira, dia 27 de maio de 2024, estamos aqui com a nossa programação ao vivo, direto da Capela Irmã Estevanato, da Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo Numa Daqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente nessa manhã. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesta manhã, que Deus esteja sendo, através da sua presença, o diferencial na sua vida. Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Você já falou com ele? Bom dia, Ângela Voltier. Tudo bem, amiga? Bom dia, pastor Wander. Bom dia aos internautas. Tudo bem, graças a Deus. Você dormiu bem? Dormir é uma palavra muito difícil. Nós estamos orando por você todos os dias. Aquele sono reparador do justo, que assim seja, em nome de Jesus. Mas hoje nós temos uma convidada que vai nos ajudar a dormir um pouco mais. Eu tenho certeza que ela tem dicas. Você sabia que a nossa convidada me ensinou a levantar a mãozinha assim, em posição não de ataque, mas de defesa, ou de rendição, e respirar, aí você fica zen, fica tranquilo, dona Ângela Voltier. Ela vai te dar umas dicas. Zen evangélica. Zen evangélicas, então tá bom. E aí, você participou dos 2 cultos ontem, Ângela? Com certeza. E o que você recebeu da parte de Deus que instruiu você para colocar em prática no dia a dia? O Ministério Apacentar tem sido assim, firme e forte. Olha que não sou eu que estou pregando, viu? É lapada que a gente está levando esses dias. Né, pastor Daniel? Só Jesus. Mas foi muito bom a mensagem, tanto da manhã quanto da noite, com relação a interceder e ter sabedoria na intercessão, né? Como o pastor falou ontem, muitas vezes a gente está orando, pedindo a Deus uma coisa e Deus quer nos dar outra, mas a gente fica na teimosia, querendo aquilo ali, e aí termina entrando na vontade permissiva de Deus, e depois a gente colhe, né, os frutos da nossa escolha. Mas foi muito bom. Que bom, obrigado pela sua participação. Pastor Daniel Rocha, bom dia, como vai você? Tudo bem? Bom dia, meu amigo, pastor Wander. A paz. Como foi desfrutar da presença de Deus nos 2 cultos que oferecemos a Ele na manhã de ontem e noite também? A palavra sempre vem em confronto ao nosso coração e o pastor Joel até citou durante a pregação que ele escreveu esse tema 1 ano atrás e tudo que nós estamos vivendo, o Espírito Santo conduziu para que ele escrevesse, para que fôssemos ministrados. Enfim, nós olhamos para o nosso Senhor e ficamos admirados, né? Glória a Deus. Pessoas comprometidas com a intercessão, né? Isso é muito importante. E manter intercessão até mesmo por pessoas que julgamos, talvez que não venha a mudar, mas que devemos insistir na perseverança. Meu Deus. Glória Incrível, a Deus por né? isso. Glória É responsabilidade, né? Na manhã de hoje, nós teremos o quadro A Conversa com o Especialista. Na verdade, hoje é com a especialista. Eu recebo nessa manhã ela que é psicanalista cristã, a Nathalie Caminha. Nathalie, bom dia, que alegria tê-la conosco. Bom dia, né? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente desfrutar do amor de Deus, né? Daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, no nosso coração, Glória a né? Deus. Para que a gente venha aprender mais dele ainda. Senhora psicanalista, quando a senhora olha nos meus olhos, eu fico incomodado, que eu acho que a senhora está me analisando. Não. Depois que eu descobri que eu sou esquizoide. Mas depois vocês explicam para o pessoal o que é esquizoide, Sim. porque às vezes eu falo aqui, o pessoal está me achando meio esquisito. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Está muito bem acompanhada? Diga-me, quem é a sua companhia? Meu esposo, que é meu ajudador, né? Não só eu sendo auxiliadora dele, mas é uma pessoa que está comigo o tempo todo, né? Acredita naquilo que o Senhor coloca no meu coração, né? Uma pessoa que me ajuda, é meu braço direito verdadeiramente. Glória a Deus. Pastor Marcelo Caminha, ele que está dirigindo a Igreja O Brasil para Cristo em Vila Albertina. Qual é o endereço? Rua Luiz de Oliveira Bulhões, 163, Vila Albertina. Vila Albertina. Os dias de cultos? Terças-feiras, às 20 horas, culto no lar, onde a gente passa a terça-feira fazendo visitas,
né? Legal. O dia inteiro, depois, assim, a gente vai de manhã para a igreja, passa o dia fazendo visitas, manhã e tarde. E à noite, às 20 horas, a gente sempre tem uma casa onde a gente vai celebrar o culto no lar. Ah, que legal, bacana. Isso às terças-feiras. Às quintas-feiras, nós temos o culto ao Senhor, que é na igreja, às 20 horas. E nos domingos, às 9 horas da manhã, o culto da família. Bacana. Podemos encontrá-la também nas redes sociais? É o BPC Vila Albertina? Sim. Basta colocar, então, o BPC Vila Albertina, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, o BPC Vila Albertina, né? Ah, ok, então. Alegria em tê-lo conosco, viu, pastor Marcelo Caminha? Alegria, psicanalista Nathalie Caminha, que já me analisou. Coisa boa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Ministério das Mulheres, né? Servindo no Ministério com mulheres. E eu sei que todos nós seremos edificados na manhã de hoje. Porém, antes, com a nossa diretora Ângela Boutier, nós temos as datas ou data comemorativa. A dona Ângela vai fazer as honras da casa. Hoje nós temos algumas datas. Hoje, dia 27 de maio, é dia do profissional liberal. Então, parabéns aí a todos os profissionais liberais que têm levado aí a sua jornada de trabalho. Hoje também, dia 27 de maio, é dia do engenheiro de custos. Léo está enquadrado aí, porque é dinheiro, é com Léo. O custo é alto. Muito alto o custo dele. E aí a frase diz, se tem alguma coisa em que eles nunca economizam é na eficiência. 27 de maio também é o dia do serviço de saúde. Então, parabéns a todos os profissionais, médicos, auxiliares, enfermeiros, inclusive a galera da limpeza hospitalar também, né? Parabéns a todos que estão aí no serviço de saúde. Às vezes o nosso é um pouco precário, mas graças a Deus que nós ainda temos. Hoje também, dia 27, é o dia da Mata Atlântica. E, infelizmente, em alguns lugares não está sendo tão preservada, né? Mas nós precisamos, porque é através daí que a gente pode ter o nosso oxigênio puro para respirar, que possamos conservar. E encerrando as datas de hoje, hoje é o Dia Mundial dos Meios de Comunicação. Então, antigamente, que você se comunicava através de jornais, o radinho de pilha, a televisão preto e branco com aquele tubo enorme que você tinha que ligar de manhã para ver se à noite ela já estava quente, né? E evoluíram tanto e hoje, tão rápido, tão fácil, a gente consegue se comunicar através da internet, dos celulares, computadores, né? Então, parabéns aí a todos que têm trabalhado para que nós possamos, a cada dia, usufruir melhor dos meios de comunicação. E encerramos por aqui. Nesse dia 27 também queremos expressar ao nosso Deus gratidão pela sua vida, você que está aí nas nossas redes sociais e hoje está aniversariando. Parabéns para você. Também, da mesma forma, expressamos louvores ao nosso Deus pelos aniversariantes que compõem aqui a nossa regional Mandaqui Bragantina. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Vila Formosa, o Rodrigo Albert dos Santos está aniversariando hoje. Parabéns para você, Rodrigo. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Vila Nova, a Rosana Santos Araújo Ferreira também faz aniversário hoje. Rosana, parabéns para você, minha amiga. Aqui no Mandaqui, o Dagmar de Brito Giro, bem como Luiz Carlos Cassimiro da Silva, Manuela Ramos Patiega e Rafael da Silva Júnior. Ângela, me ensine aí o sobrenome dele. Dagmar, eu acredito que é a mãe da Patrícia Belli. Dagmar, o primeiro nome. Eu acredito que é a mãe da Patrícia. E o último nome é Rafael Weingartner da Silva Júnior. O que seria de mim sem a diretora desse programa? Glória a Deus pela sua vida, dona Ângela, mas porém, você sabe dos poréns da vida. Tem que orar mais, jejuar e estacionar o carro em Jeremias 18. Isso, aqui o pessoal aprende, né? Vou contar essa história para você depois desse porém. Quando fala porém aqui, o pessoal já sabe o que é, mas depois nós conversamos sobre isso. Antes, queremos orar com você, internauta, para que Deus lhe conceda uma segunda-feira e uma semana abençoada, protegida, guardada pelo nosso todo-poderoso Deus e também expressar louvores a Deus por você, aniversariante. Sempre os nossos convidados
tem a honra de direcionar esse tempo de oração e eu quero convidar a nossa psicanalista cristã, Nathalie Camia, para interceder a Deus por todos. Amém. Querido Deus, Pai de infinita misericórdia, rendemos graças, honra e glória a Ti, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso conosco. Pai, muito obrigada, porque nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E eu Te agradeço também, Senhor, porque a cada oportunidade de vida, de amanhecer, de acordar, é um dia em que o Senhor investe em nós, para que nós venhamos a ser instrumento nas Tuas mãos, colocando para o meu irmão, para a minha irmã, para as outras pessoas ao meu redor, mostrando o quão maravilhoso Tu és. Que assim seja na nossa vida, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Que o Teu Espírito Santo seja aquele que anda comigo, que caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. É isso que eu Te peço nesta manhã. E desde já eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Agora na capital paulista são 10 horas e 21 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje 14 graus, a máxima de 20. Chuvoso agora pela manhã, aberturas de sol à tarde, pancadas de chuva que vão até a noite. Ô, Ângela, depois, se você, por gentileza, puder nos informar a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul, só especificamente Porto Alegre e a região metropolitana ali, só para a gente saber como é que está a região. Nathalie, só antes de ir para o intervalo, essa questão de, porém, sempre que alguém é virtuoso em alguma coisa, suponhamos, o pastor Daniel desceu do púlpito e trouxe uma mensagem extraordinária da parte de Deus. Nós olhamos para ele e falamos, puxa Daniel, que bênção, porém, tem que orar e jejuar mais. Já dá uma injeçãozinha para, sabe, aquele elogio, mas já dá um beliscão para não deixar o ego subir. Né? Ou então, estacione lá em Jeremias 18, na casa do olheiro. Então, para manter sempre na dependência de Deus. Sim. Por isso que a gente brinca aqui um com o outro sobre isso. Então, quando você me vê no programa falando, olhando para o Daniel e falando, Daniel, porém, aí todo mundo já sabe o que é. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Pois não, dona Ângela? Porto Alegre, mínima de 12, máxima de 14 e o dia todo é com chuva, inclusive Senhor, à noite. Tenha misericórdia. Ai, nosso coração dói, viu? Dói. A gente sofre juntos, né? Mas o que nós podemos fazer é isso que aprendemos ontem. Todos nós somos intercessores. E a gente precisa continuar mantendo a nossa intercessão, porque não há ninguém nessa terra que é capaz de interferir no tempo, a não ser o nosso próprio Deus. Verdade. Né? 10 horas, obrigado, Ângela. 10 horas e 23 minutos, nós vamos a intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com a psicanalista cristã, que me chamou de esquisitoide. Esquizoide, obrigado. E eu sei que teremos uma manhã preciosa, porque ela vai tratar de assunto das mulheres no ministério. As mulheres, elas são um número maior, e os ministérios que as mulheres servem na igreja são numericamente mais expressivos até mesmo do que os homens. Basta olhar o FEBRAC, dentro do nosso contexto, basta olhar a Umasbrac. Se olharmos em outras denominações, nós vamos ver, por exemplo, o círculo de oração. Geralmente é maior do que a reunião dos homens, ou aquela sociedade feminina, ela é sempre maior. Mas às vezes as mulheres não têm tanta expressão nas igrejas. E existem alguns preconceitos a respeito delas servirem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre servindo no ministério com mulheres, junto da Nathalie Camia, psicanalista cristã. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, marcar pessoas que você deseja edificar. E se você tem uma curiosidade, quer perguntar alguma coisa para a nossa psicanalista e convidada, você pode assim fazer, que a Ângela transmite para ela aqui, ela vai responder para você, tá bom? Nós vamos ao intervalo então e já voltamos já já. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Glória a Deus, Senhor, o Senhor é digno. O Senhor é digno, Senhor. Quem aqui nessa noite, quando Jesus aparecer nas nuvens, crê que vai ser arrebatado junto com a igreja, dê um brado de vitória, glória a Deus. Cristo está às portas, Ele está quase voltando. Os sinais são visíveis, não tem como negar. Não
Não tem como negar Jesus Cristo. Em breve vem buscar a sua igreja e eu quero ir com Cristo. Tudo aqui eu sei que findará, sons e alaridos de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para subir. Tudo aqui eu sei que findará, sons e alaridos de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para subir, para subir. Eu então irei com Cristo, subirei ao lindo céu de luz. A alegria para sempre irá reinar. Eu então irei com Cristo, subirei ao lindo céu de luz. A alegria para sempre irá reinar. Tudo aqui eu sei que findará, sons e alaridos de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para subir, para subir. Eu então irei
Agora na capital paulista são 10 horas e 31 minutos. Estamos de volta com o programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. E eu aqui recebendo hoje, dentro da conversa com o especialista, ou a especialista, a nossa psicanalista cristã Nathalie Caminha, que já é membro de carteirinha aqui da Manhã Manda Aqui. Quantas vezes você já esteve aqui com a gente? Acredito que umas 4 vezes. 4 vezes, Já, né? Que bom. Então essa é a quinta. Não, acho que 4 com essa. 4 com essa, né? O Marcelo Caminha também já esteve aqui umas 2 ou 3 vezes, né? Família Caminha aqui mandando tudo. Família Caminha manda aqui. Ô, dona Ângela, quais são as suas expectativas para o bate-papo dessa manhã com a nossa querida amiga e sua psicanalista, que também é minha? Não, não é sua não, que o senhor fugiu. É minha. Mas ela me tratou. Foi tão bom que eu não precisei voltar Não, mais. Primeiro dia confesse. ganhei alta. Confesse, o senhor mesmo se deu alta. Eu continuo ainda com ela, confesse. Não, as melhores possíveis, com certeza teremos assim grandes ensinamentos, principalmente o assunto que ela vai falar, né, Ministério de Mulheres, que em alguns lugares ainda tem, né, dificuldade, não é tão bem trabalhado assim. E, como o senhor já falou, o pessoal também que estiver assistindo, a gente tiver dúvida, faz perguntas, que ela vai responder tudo. Beleza, Ângela, obrigado. Vamos começar o nosso bate-papo? Amém. Então, tá bom. Primeira pergunta para a nossa psicanalista servindo no Ministério como Mulheres. Como é o trabalho com mulheres na igreja? Primeiro, eu gostaria de falar um pouco de como eu cheguei a esse ministério, né? Depois que o meu esposo assumiu Vila Albertina, ele conversou comigo se eu poderia ficar responsável pelas mulheres. Tudo relacionado à oração, ao FEBRAC, que para a nossa igreja é algo muito forte, né? Sim. E, assim, o Ministério com Mulheres é algo que você precisa observar em primeiro lugar. Por quê? Porque você vai lidar com todo tipo de mulheres. Com mulheres feridas, mulheres esperançosas, mulheres de autoestima baixa, mulheres de autoestima legal. Mas você precisa analisar o território que você está chegando. E foi assim que foi feito, né? Nesse primeiro momento, nós dividimos, nós levantamos uma UFEBRAC, porque a verdade, pastor, é que depois da pandemia, muitas igrejas tiveram a dificuldade de voltar, né? As pessoas, é como se as pessoas tivessem se acomodado naquele tempo de culto online, né? Então, as Foi mulheres... uma ferramenta momentânea, mas não permanente. Não permanente. Mas muita gente não voltou para a igreja acreditando que se eu não congregar, se eu ficar só em casa assistindo os cultos, tá tudo bem, e as pessoas acreditam nisso. Hoje tem uma teologia barata por aí, muito agressiva, que quem não tem uma base bíblica acaba se deixando levar, que são os desigrejados. Desigrejados. Eu não preciso de igreja para estar servindo a Deus. Sim. Na verdade, quando você faz isso, você quer um Cristo decapitado, um Cristo sem corpo. Sim. Porque ele tem o seu corpo, ele é o cabeça do corpo da igreja. Mas desculpa, pode continuar. Pois é. Então, o trabalhar com mulher dentro da igreja precisa ser algo minucioso. Por quê? Porque, como eu já disse, né, são vários tipos de pessoas. Pessoas que se ferem muito rápido, pessoas que aguentam o tranco, pessoas que não sabem lidar com mal-entendidos. E você, às vezes, tem que entender como funciona a cabecinha de cada uma daquelas pessoas. E o interessante é isso, como funciona a cabecinha de cada pessoa, baseado também na faixa etária de cada uma, na idade. Porque você trabalhar com mulheres dentro da igreja, você vai trabalhar com, desde... O FEBRAC dizem que o bebê já é o febraquiana, né? Então, desde adolescentes, crianças, adulto, terceira idade. Jovens, exatamente, você tem que saber lidar com a mente e a realidade etária de cada uma delas. Cada um. Existe alguma faixa etária que seja com maior dificuldade de você conseguir fazer um trabalho com elas? A maior dificuldade, assim, na verdade, a nossa igreja, a gente trabalha mais com o FEBRAC, com senhoras, né, com mulheres,
e nós temos as crianças e adolescentes nós temos poucos, né? Mas quando eu era CLT, eu trabalhei por 23 anos com adolescente. Vou dizer para você que que é um desafio muito grande. Então, eu acredito que dentro da igreja hoje, ao meu ver, o maior desafio seria trabalhar com adolescentes. Por quê? Porque existem faixas etárias em que o emocional das pessoas é trabalhado. Por exemplo, da criança de 0 a 6 anos, todo o emocional é trabalhado pela mãe. Dos 7 aos 13 anos, é trabalhado pelo pai. Ah, como? Filho, olha, a vida é dura, a gente tem que estudar, a gente tem que batalhar para conseguir as coisas. É esse o papel do pai na educação do filho. O papel emocional do pai é esse, ensinar a vida ao filho. Então, dos 13 aos 17, que é a fase mais que se diz assim, né, de adolescente, tudo, que ele está ali, ó, sem saber, em cima do muro, sem saber para onde correr, porque ele não é mais criança e ele não é pré-adolescente. Agora ele está quase se tornando um jovem. E às vezes isso acontece, essa dificuldade, porque ele nem quer ir mais pela cabeça da mãe, porque eu não sou mais criança, nem pela cabeça do pai, porque eu não quero estar no pezinho do meu pai e da minha mãe, então eu vou pela cabeça dos amigos. Então, aquelas fases lá atrás, elas precisam ser bem estruturadas, bem trabalhadas, para que o seu filho chegue nessa idade e ele não venha ouvir as vozes que são contra tudo aquilo que você trabalhou. Né? Filhos que foram criados dentro da igreja e que saem da igreja. Às vezes, aquela oportunidade que o pai e a mãe tiveram para trabalhar o emocional, para falar de Deus, para ensinar sobre o Senhor, não foi tão trabalhado dentro de casa. Entendi. E aí você se depara com um grupo que não é mais criança, mas também não é mais adulto, não é adulto ainda. Sim. Né? Então, a maior dificuldade que eu vejo é realmente no adolescente. No adolescente. Né? Nathalie, como lidar com pessoas, no contexto de mulheres, que aparentemente, segundo o ambiente cristão, deveria ter uma vida assim perfeita porque está seguindo Jesus. A gente sabe que não é essa realidade porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Como lidar com as mulheres que você cuida, que você discipula, mas que carregam mágoas, sentimentos, estão feridas, às vezes com uma realidade totalmente oposta daquilo que aparentemente estaria vivendo na igreja. Suponhamos, junto do pastor, do marido, ali na igreja, aquela coisa maravilhosa, mas em casa o pau quebra, as lutas e adversidades, e ela vem com o coração todo despedaçado. Como lidar com essas mulheres feridas e como tratar para tentar resolver essas situações? Em primeiro lugar, a gente tem que observar aquilo que eu disse. O meu trabalho é muito de observação. Então, eu tenho que passar um período observando pessoas. Quando é detectado no meio da igreja uma pessoa que tenha uma dificuldade por algo que você fala, por algo que você prega, e aquela pessoa é mais chorosa, se identifica mais, tudo isso aí está sob observação. Aí você chama a pessoa particularmente, conversa e oferece uma ajuda. No meu caso, eu ofereço a terapia. Sim. A terapia que eu trago para dentro da igreja é uma terapia que é uma, digamos assim, uma ação social que eu faço, né? Eu faço gratuitamente para aquelas pessoas que verdadeiramente necessitam. Porque aí você diz assim, mas quem necessita, quem precisa passar por terapia? Todos nós. Todos nós temos uma história. Nasceu, tem uma história de vida. Né? Quando você identifica uma situação como essa que eu lhe disse, ela tem uma deficiência na vida conjugal com o esposo uma coisa na igreja, outra coisa em casa. E ela vem e abre o coração dela dentro de uma terapia. Há o princípio pastoral de tratar desse caso com o cônjuge também? É assim, tudo que se é tratado dentro de terapia não pode sair dali. Né? A grande dificuldade é essa. Tudo que é tratado na terapia, por mais que eu trate uma mulher e ela diga, olha,
nós estamos dentro da igreja, mas meu marido não é nada disso do que ele aparenta aqui na igreja. Em casa ele me agride fisicamente. A gente, em primeiro lugar, nós temos que orar. Porque aquilo que foi tratado dentro da terapia não pode sair dali. A não ser que a pessoa te dê liberdade para, solicitando já, saindo do profissionalismo para um aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral. Você pode conversar com a gente, pode falar com ele, pode pedir o pastor Marcelo para ir lá e dar ir lá e dar um conselho nele. Aí, a não ser que ela peça e a não ser que também a gente estuda isso na capelania. Algo que a pessoa vem se aconselhar com você e aquela vida, você sabe que corre risco de vida, você tem que intervir sim, né? Mas em alguns casos é complicado porque muitas vezes uma mulher que é agredida em casa, pastor, para ela se abrir com você numa terapia, é muito esforço. Às vezes ela não quer porque ela pensa, não, mas o meu marido, ele está ajudando o pastor em alguma coisa, o pastor já está olhando para ele, e o que será dele? Se ele já me bate, se ele já me agride, será que ele não vai me matar se eu falar isso para a mulher do pastor? E ela falar para o pastor, porque eles acreditam que tudo que é tratado em terapia, a gente conversa com ele, mas não. Nathalie, qual o papel da esposa do pastor junto ao ministério do seu esposo? Vamos para a Bíblia, né? Tá bom. Quando Deus criou Adão, ele fez Eva e pediu para que a mulher fosse auxiliadora do homem. Eu pelo menos entendo assim. Nós temos que ser auxiliadoras, né? Porque eu tenho que, nesse meu auxiliadora, saber que o chamado é do meu esposo, não é meu. O chamado pastoral é dele. Então, ele é o cabeça. Ele é quem decide da forma que ele recebeu do Senhor, né? Mas eu preciso estar junto a ele, sendo o braço direito dele. O papel da mulher de pastor é esse. E qual o perigo quando se inverte esses valores bíblicos? Quando pastoreei pastores, era comum muitas das vezes se deparar com uma situação em que a mulher ela acabava superestimando o seu ministério a ponto de colocar o pastor em segundo plano e ela em primeiro. Isso traz prejuízos dentro do relacionamento? E como lidar com essa situação? Muitos prejuízos, né? Primeiro que tudo o que você faz, você tem que entender que você é uma pessoa que é vista a todo momento. Se você se levanta para tirar a autoridade do seu esposo, você está sendo visto pelos membros da tua igreja. Além daquilo, eu já vi casos de mulheres, eu até disse que nós estávamos ministrando, agora foi a última aula, sábado, num curso que nós ministramos para casais, que é Casados para Sempre. Conheço, né? Muito bom. Esse ministério. Então, nós terminamos uma aula no sábado. E a gente disse o papel da mulher como auxiliadora. Quantas mulheres sem pastor, sem sabedoria, que não são aquela mulher de Provérbios, né, 31:10, né? Elas destruíram o chamado do pastor. Por quê? Porque não eram amigas, não eram auxiliadoras. Eram muito mais inimigas do seu esposo. Porque uma mulher que se levanta contra o esposo para desfazer aquilo que ele é, ela não é uma amiga. Ela não é uma mulher sábia. Ela não pode ser colocada a isso. Quantas vezes nós já aconselhamos mulheres que diziam assim, hoje eu me arrependo e glória a Deus por isso, porque por muito tempo eu orei para que Deus tirasse a chamada do meu esposo de pastor, porque eu não aguento. Mas é a chamada dele. Essa é uma realidade que se estende não só para a vida de pastores, mas às vezes há mulheres no seio da igreja que não conseguem valorizar a joia rara e preciosidade que ela tem. Por exemplo, quando o homem ele está comprometido com Deus e a vida dele é para a igreja, ele está ali. Tem mulheres que reclamam, né? Às vezes não valoriza, porque o homem está ali na igreja, procura ter uma vida com Deus, tem os seus compromissos, ele não está no bar,
Ele não está numa esquina, ele não está criando alguma coisa imoral, e há mulheres que não valorizam. Claro, tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu lugar. Ele deve, claro, corresponder os deveres dele. Mas se ele corresponde os deveres dele, a mulher tinha que ser sábia para, agradeço a Deus por esse homem ser temente ao Senhor. E há alguns casamentos que são abalados com isso. Quantas vezes sentei, fui conversar com alguém e disse, não, mas meu marido, ele é muito crente, queria que ele fosse mais descrente um pouquinho. Isso também é prejudicial, né? É porque, na verdade, pastor, existem pessoas que elas... Já ouviu aquele ditado que diz assim, ou é 8 ou é 88? 88. Né? Pois isso acontece na nossa vida. Às vezes, o homem, ele é tão focado, até mesmo o pastor, a vida pastoral, ou qualquer outro homem, é tão focado naquilo que Deus o chamou para fazer, que esquece da família. Não pode. Aí Não é errado. pode. Aí é errado. É. Tudo tem que ser na medida certa, Sim, né? sim. Você tem que dar atenção à sua família, você tem que dar atenção à sua esposa, você tem que dar atenção às coisas de Deus e fazer tudo para o Senhor com excelência, né? Mas existem mulheres que não são sábias, que gostariam sim que o marido saísse da presença, saísse de tudo aquilo que ele vive com o Senhor, para que fosse um marido diferente, mas coitada. Não sabe o que é um marido diferente. Verdade. Aquele que não tem temor ao Senhor. Verdade. Né? Psicanalista Nathalie, quais as maiores dificuldades encontradas na igreja hoje com mulheres? A maior dificuldade é quando a gente encontra uma mulher com baixa autoestima. Por quê? Porque você vai ter que refazer. Você vai ter que ressignificar muita coisa naquela mulher. Você vai ter que ensinar aquela mulher quem ela é em Deus, como Deus a vê. E isso, às vezes, pastor, leva um tempo. Não é algo que a gente faz numa única vez quando a gente se encontra. São coisas que a gente vai trabalhando durante alguns encontros, né? Na nossa igreja agora mesmo, nós estamos ministrando para as mulheres um curso de 5 sábados, que é Discipulando Déboras. Né? Nós estamos ensinando as mulheres, através de dinâmicas, através da leitura da palavra, de versículos bíblicos, através da história de Débora, que foi uma grande mulher de Deus, né? Juíza e profetisa. Através de ministrações, de cura, de libertação. A gente tem ministrado isso na vida das mulheres e você tem visto, na segunda vez que a gente se encontra, ela já vem diferente. Num primeiro momento, onde as mulheres vêm com aquela expectativa de que o que será? O que será que vai acontecer? Será que hoje Deus vai falar comigo? E o Senhor fala em todo o tempo. No segundo encontro, no segundo sábado, elas já vêm bonitas, com um brinco, com o cabelo bem escovado, com um batom. Então, aí quando você detecta, porque você tem que observar, quando você detecta que você olha para aquela mulher, aí é o seu momento de entrar e de fazer um elogio. Fulana, como você está linda hoje. Vem a todos os encontros assim. Você está maravilhosa. Vamos tirar uma foto. Então, você tem que dar uma injeção de ânimo nas mulheres. Quais são os fatores que mais vão gerar a baixa autoestima na vida da mulher? Às vezes, aquilo que vem, pastor, da infância, que a gente costuma, dentro da terapia, tratar como crenças limitantes. A crença limitante é algo que você ouviu na sua infância, quando você tinha as pessoas mais importantes ao seu redor, que pode ser pai, mãe, um tio, professor da escola, que eram pessoas que tinham destaques na tua vida. Mas que essas pessoas, imagina, você está na escola, vai mostrar a tarefa de casa para a professora. E a professora tem a infelicidade de olhar para você e dizer assim, isso aqui está errado, mas está na cara que essa resposta está errada. Você é burro?
isso gera dentro da pessoa um trauma muito forte. Ser exposto para a sala de aula cria na pessoa, né, um trauma muito forte, que aquela pessoa, se não for tratada, ela vai levar para o resto da vida. Mulheres que vivem dentro de um relacionamento com um homem que não tem um jeito de falar com ela, que é grosseiro, que não tem, sabe, uma mulher que nunca escuta na sua casa um elogio, que hoje seu cabelo está bonito, que hoje essa roupa combinou com você. Então, o homem, ele precisa se policiar muito, porque cada um vai ter aquilo que cultiva. Se você não cultiva dentro da sua esposa coisas, momentos em que a gente chama de emoções que ela vai guardar, que vem essas emoções significativas, elas vêm desde a infância. Então, às vezes, a baixa autoestima, ela acontece porque aquela mulher nunca é valorizada. Nunca foi valorizada nem desde a infância. Quantas mulheres hoje estão nas terapias porque os pais diziam: você não vai ser nada na vida. Você não gosta de estudar, você não vai ser ninguém. Quando, na verdade, né, existem vários tipos de inteligência também. Nathalie, minha amiga psicanalista, isso também pode ser o inverso. Inverso no sentido de quê? De um homem ser exatamente tudo isso que você está dizendo e a mulher não corresponder em nada. E isso, no decorrer dos anos ou do tempo, a postura do cônjuge pode mudar. Por exemplo, quando se elogia um cabelo, quando se faz uma poesia, quando se trata muito bem de uma forma romântica e, de repente, você não tem um feedback daquilo que você está fazendo. Isso também pode ser um fator que vai trazer um prejuízo futuro, porque o homem vai deixar de fazer. É como se você fosse dar carinho a um porco-espinho. Por quê? Porque justamente deve se enquadrar naquele caso que eu te disse da infância. Essa pessoa pode ter sido uma pessoa muito ferida na infância. Pessoas que não são envolvidas na infância de um contexto paterno, com carinho, com aconchego. No casamento ela pode desenvolver uma resistência para isso? Também, porque na verdade ela não vai desenvolver só no casamento. No casamento vai aflorar porque ela vai ter uma outra pessoa mais tempo ao seu lado. Mas ela já vem carregando aquilo a vida inteira. A gente vê mulheres que hoje não aceitam um beijo de um filho. Eu conheço uma pessoa que ela diz assim, ela diz assim, quando eu era criança, que eu ia abraçar a minha mãe dizia assim: sai daqui que eu não gosto de falsidade. Então, provavelmente, essa mãe, ela viveu dentro de um lar onde ela não foi valorizada emocionalmente. Então, ela tem dificuldade de acreditar em toda e qualquer forma de afetividade. Um beijo, um abraço, algo que possa. Como a psicanálise pode ajudar as pessoas nessa situação? Ressignificando muita coisa, mas aquela pessoa que vai procurar a terapia, ela precisa ser uma pessoa transparente. É o que às vezes não acontece. Às vezes as pessoas têm um bloqueio de falar o que aconteceu. Por quê? Porque elas têm uma restrição em voltar no passado. Eu não quero voltar porque eu vou sofrer muito. Mas dentro da terapia existe a ressignificação, que você volta lá, sente a dor, mas para você nunca mais sofrer. Isso inclui pessoas que sofreram abusos também? Abusos também. Abusos sexuais, né? Eu já tratei pessoas que foram molestadas na infância. Eu não sei nem se eu posso falar agora. Foram molestadas na infância, né? Onde o abusador ejaculava na mão da criança. E essa pessoa já chegou para mim dizendo que ela tem dificuldades em ter uma relação com seu esposo por causa disso. Então, a terapia é justamente para isso,
para tratar com a pessoa aquilo que ficou mal entendido lá na infância, que precisa ser trabalhado, e existem pessoas que absorvem muito, que sofrem muito durante a terapia, mas quando a gente volta, a gente vê o quanto o Espírito Santo curou aquela pessoa. Glória a Deus. Né? O seu trabalho não está só pautado na psicanálise, Não. está pautado no princípio da palavra de Deus. Da palavra de Deus, porque sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo do amor de Deus na minha terapia, nas sessões que eu faço. Porque, para a glória de Deus, a maioria de pessoas que eu atendo são cristãos. Que bom. Né? Que bom. Trabalho muito com pastores. Eu sei. Quando o Senhor me chamou para trabalhar como, né, nessa área, o Senhor foi claro comigo que eu deveria trabalhar, dar prioridade a pastores. Por quê? Porque você sabe, como pastor, que o pastor está para ouvir a todos. Mas quem está para ouvir o pastor? Pouquíssimas pessoas. Às vezes o pastor não confia, porque você não pode se abrir com um membro da tua igreja. Não é difícil? Verdade. Então o Senhor me chamou para essa função, para isso. E graças a Deus, todos os dias eu digo, Espírito Santo, vem comigo, porque nós somos uma equipe. Eu preciso de você, que é você quem vai lá no inconsciente da pessoa e trazer para que eu trabalhe as ferramentas que eu aprendi. Mas é o Espírito Santo quem faz tudo. Glória a Deus. Muito bom. Agora na capital paulista são 10 horas e 57 minutos. Hoje dentro do Conversa com a especialista, a psicanalista cristã Nathalie Camia. A próxima pergunta que eu vou te fazer para você responder depois do intervalo. Qual o primeiro trabalho a ser feito com mulheres recém-chegadas à igreja? Nós falhamos muito nisso, porque às vezes uma pessoa que acabou de chegar, isso no contexto geral, não só mulheres, mas a ênfase hoje é para mulheres, esperamos que ela tenha um comportamento de alguém que já tem 30 anos de fé. E não é assim, né? Quem tem 30 anos de fé precisa ser trabalhado para caramba, imagina quem está chegando, né? Mas depois do intervalo, nós vamos já ao nosso intervalo e já voltamos já. Chamado Abraão, servo do Senhor. Homem chamado Abraão, servo do Senhor. Dolorosa levou seu filho ao Monte Moriá. Homem chamado Abraão, servo do Senhor. Homem chamado Abraão, servo do Senhor. Dolorosa levou seu filho ao Monte Moriá. Teu chamado Senhor, sem reclamar, a Deus seu filho entregou como Abraão. Eu digo sim a ti, Senhor. Eu digo sim a teu chamado, Senhor. Passa de mim o teu embaixador. Eis-me aqui, completa a tua obra através de mim. Usa-me. Digo sim a teu chamado, Senhor. Passa de mim o teu embaixador. Eis-me aqui, completa a tua obra através de mim. Usa-me. Santos que sofrem, pois não conhecem ao Senhor. Peru, Colômbia, Arábia, Índia e Japão, clamam por salvação. Santos que sofrem, pois não conhecem ao Senhor.
Estamos de volta com a nossa programação, hoje no quadro Conversa com a Especialista, com a participação da Nathalie Caminha, psicanalista cristã. Porém, antes de continuarmos o nosso bate-papo, a dona Ângela Voltier tem interação dos nossos internautas. Temos sim, temos aqui alguns comentários. A Lourdes Rebouças, da UBPC em Vila Albertina, ela diz o seguinte: bom dia, a paz. Que orgulho desses nossos pastores, Marcelo e Nathalie, que tanto se dedicam para o crescimento da nossa igreja em Vila Albertina. Temos também a Maria do Carmo Marques, de lá também. Pastor Marcelo e irmã Nathalie, servos escolhidos, separados e capacitados para o crescimento do reino de Deus. Porém... Dedicados e ainda Porém. tem mais. Dedicados e amados. Porém... Que Deus continue abençoando grandemente esse casal. Porém... Ângela Nunes. A sua xará. Paz do Senhor Jesus, igreja. Irmã Nathalie, você é uma bênção na minha vida. A Helena Maria Camargo, que é a prima, né, da Heloísa, lá em Marília, ela diz: programa abençoador, tem acrescentado muito na minha vida. E a Janaína Batista, que é da UBPC de Pirituba, mas antes ela congregava em Perus, diz assim: irmã Nathalie, conheci essa mulher de Deus quando eu congregava na UBPC Perus. Eu creio que ela não se lembra de mim, mas eu lembro dela. Grande serva de Deus, um forte abraço. E encerramos por aqui. Valeu, dona Ângela. No bloco anterior, nós fizemos a seguinte pergunta para você. Qual o primeiro trabalho a ser feito com mulheres recém-chegadas à igreja? Quando as mulheres chegam na igreja, né, o que a gente procura fazer é acolher. É uma acolhida que nós precisamos ter, né? Começar a entender a história, pedir para fazer algumas visitas, para a gente ver o ambiente, né? E depois começar um trabalho mesmo de abraçar, para que aquela mulher venha se sentir amada, cuidada, porque é esse o papel da igreja. Você acha que, eu falei até no bloco anterior, que nós pecamos muito no contexto das pessoas novas que se convertem, esperando uma atitude já madura de alguém que se tornou uma criança? Acredito porque hoje a gente vê que a maior dificuldade dentro da igreja não são com os novos convertidos. Às vezes são com os convertidos de muito tempo que não se permitem mudar. É o irmão mais velho que está na casa. É, o irmão mais velho. Que quando o mais novo vem, retorna, né? Fica cheio de mimimi. Fica cheio de A propósito, mimimi. você conhece cristãos mimizentos? Quem não conhece, pastor, né? Não, aqui no Mandaqui não tem, não. Na minha igreja também não tem, não, mas eu conheço muita gente. Eu também. Vamos lá. Isso aqui acho que nós já falamos, né? Como motivar mulheres que estão com a sua estima baixa, a sua baixa autoestima. Vamos falar um pouquinho da beleza, até porque eu tenho, dentro desse assunto, eu tenho aqui uma outra pergunta que não estava no contexto, os desafios das mulheres cristãs em relação à mulher ser cobrada em sempre estar bonita. Como a mulher cristã pode lidar com isso, visto que às vezes ela está com a baixa autoestima e ela não tem prazer nem de se arrumar? Às vezes, assim, uma das coisas que eu sempre observei há muito tempo atrás, né? Não vou me denunciar, mas vou dizer. As mulheres da Assembleia de Deus sempre foram aquelas mulheres que viviam de coque, sem brincos, sem batom, sem maquiagem alguma, mas eram mulheres que na vestimenta eram impecáveis. Hoje, a gente já vê uma assembleiana com uma maquiagem mais discreta e tudo, mas a autoestima dessas mulheres, ela nunca estava baixa, por mais que elas não se maquiassem, não colocassem um brinco, não colocasse, sei lá, não fizesse uma escova no cabelo, mas você via pela vestimenta. Eu, pelo menos, eu vivi num tempo, né, dentro da igreja evangélica, que as mulheres tinham prazer em se arrumar para ir à casa do Senhor. Elas se arrumavam não para que os outros olhassem, mas para o Senhor mesmo.
Então, a autoestima da mulher está muito naquilo que ela vivencia também no dia a dia, pastor. É aquilo que a gente volta de novo. Se ela é uma mulher valorizada dentro do seu lar, Verdade. né? Se ela é aquela mulher que, por exemplo, eu sempre procuro fazer ou falar para o meu esposo aquilo que eu gostaria que ele falasse para mim. Olha as piadas. Então, eu digo, você está muito bonito hoje, essa roupa que você está bonito. Então, esse tipo de coisa serve para homens e mulheres também. Momento love. Momento love, né? Então, eu sempre procuro dizer para ele o quanto ele é valioso para mim, valoroso, né? E assim... Varão valoroso. E assim, sempre dizer, você está tão bonito hoje com esse terno, você está tão bonito com essa camisa, né? Então, coisas que dentro de um casamento, pastor, tem que existir das duas partes. A recíproca tem que ser verdadeira. Tem que ser dentro disso verdadeira. também, né? Porque assim como você dá, você quer receber também. Sim. E geralmente, quando se faz muito isso, eu posso estar enganado. É porque também você quer receber. Também. É ruim quando a fonte não vem, né? Você tá linda hoje, dando exemplo. Obrigado. E cadê? Aquela coisa você secona, também, né? Seca assim. Um problema muito grande nos dias atuais, eu acho que é um desafio, porque fazem os parâmetros da beleza da mulher de acordo com a mídia. E um parâmetro de uma beleza de acordo com a mídia é quase inalcançável para a vida das pessoas. Esse não é o padrão de beleza de uma mulher cristã. Não. Eu costumo dizer que mulher bonita é aquela que você acorda ao lado dela depois de uma noite de sono e olha e você diz para ela, você é linda. Sem nada, ali do jeitinho que está. Sim. Isso que é beleza. É verdade. A beleza do tratamento do dia a dia, da honra do dia a dia, do respeito do dia a dia, da lealdade e fidelidade do dia a dia. Isso faz com que a mulher se torne linda. O problema é quando alguém está totalmente maquiada, segundo os padrões que a sociedade impõe, mas é um mau caráter, má caráter. Né? Aí é complicado, né? Mas vamos lá, dona querida psicanalista. Qual a visão que uma pessoa que lida com mulheres deve ter em relação ao futuro destas mulheres? Uma pessoa que lida com mulheres, ela não pode ter como visão a questão do desânimo. Você já viu uma pessoa desanimada querer liderar? Vai contaminar todo mundo. Contamina todo mundo e vai arruinar aquele lugar. Né? Então, a mulher que foi levantada pelo Senhor para ser líder, em primeiro lugar, ela tem que estar com o emocional dela muito bom, fortalecido, porque ela vai liderar. Eu costumo dizer aquilo, né? Curada para curar. Uma mulher que está à frente de uma liderança de mulheres, ela nunca pode ver o negativo e valorizar o negativo. Ela tem que sempre ver na outra algo que aquela outra tem e valorizar aquilo que ela tem. Porque defeitos, pastor, e qualidade todos nós temos. Mas quando a gente valoriza os defeitos, a gente coloca esses defeitos, o negativo, em ênfase. E isso não é bom para ninguém. Então, a gente tem que valorizar aquilo de bom que a mulher tem. Então, a visão de uma líder de mulheres precisa ser essa. Sempre olhar com otimismo para cada mulher. E procurar ser uma detetive. Vou procurar, naquela ali eu não consigo ver nada de positivo. Mas procura, ela tem. Porque cada um de nós, seres humanos, somos como um diamante que precisa ser lapidado. Então, às vezes, você precisa ser lapidada porque a vida te bateu tanto, você sofreu tanto, que você não tem, hoje, talvez um brilho que Deus acredita que você tem. É verdade. Ouviu, dona Ângela? A senhora é um diamante nas mãos do Todo-Poderoso. Já apanhei tanto na vida que eu sou cheia de hematoma. Então, mas agora você tem uma pessoa que está te instruindo, cuidando de você, colocando bálsamo de Gileade, com a unção de Jeová, para te fazer a mulher que você é. E eu estou ficando mais afoita. Viu? Mais afoita no sentido positivo. Também. Glória a Deus. Você é uma bênção, Ângela. A Ângela não sabe o potencial que ela tem. Você não concorda? Eu sou serva inútil no final de tudo, aí, ó. pastor. Aí, ó.
Ela Final de sabe. tudo é isso. Ela sabe, né? Então tá bom. Então é só disfarce, né? Isso aí é Rede Globo, né? Então é fake news. Então tá bom, Ângela, você é preciosa. Em qual época da vida as feridas podem surgir na vida de uma mulher? Aquilo que a gente falou, né, na infância, quando essa mulher não é valorizada, não tem esse emocional consolidado do 0 aos 6 anos pela mãe, ela não é valorizada como mulher, às vezes ela não é dentro de casa mesmo, pastor. Às vezes a gente diz assim, mas a minha mãe errou muito comigo, mas a sua mãe não tinha a fórmula de não errar. Às vezes a gente erra inconscientemente, a maioria das coisas. Você sabe que nós tivemos um programa aqui comemorativo ao Dia das Mães, nós choramos muito com uma das convidadas que, em rede mundial aqui, ela colocou as suas situações, de repente falhas como mãe, né, pela inexperiência, pela formação, pela educação que teve, e foi... Lá no Sul a gente diz assim, choredo, foi um choredo só. Mas isso acontece mesmo. Por exemplo, uma menina que é mais gordinha, mais fofinha, quando a gente fala em padrão de beleza, às vezes os pais, sem querer ofender, acabam ofendendo, porque a criança é mais gordinha. Imagina quando você crescer, você vai ser essa bola fofa, né? Então, os padrões de beleza que hoje a sociedade, entrando e voltando naquele padrão de beleza que a sociedade hoje impõe, são cruéis, né? Então, quantos traumas, quantas pessoas traumatizadas hoje, eu lhe digo porque dentro desse curso tem uma das aulas que a gente fala o que você não gosta de você exteriormente. E a maioria das mulheres diz o peso, né? Uma vez eu vi o psiquiatra Augusto Cury falando que ele como pai, nunca comprou uma Barbie para as filhas. Por quê? Porque ele entendia que o padrão de beleza da Barbie é o padrão imposto pela sociedade. Então ele nunca deu, ele atentava para aquelas bonequinhas mais fofinhas, bebezinhos, esse tipo de coisa. Mas uma Barbie, eu achei aquilo interessante. Porque ele não valorizava o que a sociedade valoriza. Quando, na verdade, hoje, muitas pessoas acreditam que o que a sociedade valoriza é o correto. Não é. Não é. Você tem que viver bem com o que você tem. Eu sou fofinha, mas amo esse bracinho gordinho. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Porque a partir do momento que você não se ama do jeito que você é, será impossível alguém te amar do jeito que você precisa ser amado. Princípio bíblico, né? Amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. Quem dá mais trabalho na igreja, os homens ou as mulheres? Eu acho que, assim, não é questão de trabalho, é questão de ser diferente, né? A mulher ela é mais emoção e o homem é mais razão, né? O homem ele é mais racional, mais técnico, faz as coisas com mais rapidez. A mulher não, ela é mais emoção, então ela é mais cuidadosa, ela é mais minuciosa, ela é mais detalhista. É assim, são os diferentes. Mas uma mulher cuidada e curada, ela se torna um potencial nas mãos de Deus, né? Se torna um potencial nas mãos de Deus e para curar outras mulheres também. Porque uma mulher que foi ferida, mas que foi restaurada as suas emoções, o que vai acontecer quando aquela outra mulher chegar para ela com sofrimento, ela vai ser uma pessoa que vai ter palavras de ânimo, ao invés de ter palavras de desânimo, né? Então ela mais está para curar do que para descartar. Nós olhamos isso no ministério de Jesus, mulheres que passaram por ele e se tornaram seguidoras de Jesus, se tornaram uma potência nas mãos de Deus. A mulher samaritana mesmo, depois do encontro que ela tem com Jesus, ela é uma proclamadora do reino. Ela vai até a sua casa, ela vai até os seus da sua cidade e proclama, achei o Messias, né? E a Bíblia diz que a cidade veio até ele, através da postura dele. Nós vemos mulheres como a mãe de Timóteo, Eunice,
mulher de Deus. Eunice, Lloyd, que eram Lloyd, exemplos, exato. né, de mulheres de fé. Sim, Né? sim. A mulher samaritana que chegou até o poço como rejeitada, mas saiu amada Sim, daquele sim. lugar, né? É verdade. Uma mulher que, por mais que a Bíblia coloque o nome dela dando ênfase, Priscila e Áquila, né? Porque talvez ela tivesse um ministério expressivo, Sim. mas está ali Áquila junto, que mostra dentro dela não um ministério solo, Sim. mas um ministério conjunto. Sim. Então, quantas mulheres Muitas foram alcançadas, mulheres, né? Eu acho lindo a história de Ruth e Noemi. Ruth, ela vê Fidelidade. a oportunidade de estar junto e se torna uma moabita que entrou na genealogia de Jesus. De Jesus, é. São mulheres curadas Mulheres que vão agora sim. curar de uma forma extraordinária. E você, Extraordinária. Ângela, você falou esses dias de uma mãe, eu esqueci o nome dela, que ela foi protetora dos filhos. Que as aves, Rispa, que era concubina de Saul. Rispa ou Ispa? Rispa, com R. Será que é por R-I-S-P. Rispa daqui? Rispa daqui. Rispa daqui. Que ficou velando ali alguns dias os corpos dos filhos para que os urubus não viessem, né, comer ali o corpo dos filhos. Ela ficou protegendo. Mulheres Rispa. protetoras. Tantas mulheres que fizeram uma história, marcaram. Diferença, Falar né? de Débora. Débora maravilhosa, né? É aquela juíza. Porque Débora, o significado de Débora é abelha, né? Então você vê uma mulher doce, mas uma mulher que tem pulso firme. Em outras palavras, tem ferrão. Que tem pulso firme, porque foi levantada como juíza naquele tempo, onde decidia, né, a vida das pessoas, mas uma mulher também que era profetisa. E eu vejo que, naquele tempo, quando Deus ele levantava um homem e uma mulher como profeta ou profetisa, aquela pessoa era muito respeitada, porque aquela pessoa seria usada pelo Senhor para falar àquele povo. Verdade. E Débora foi uma dessas mulheres. Verdade. Né? Eu tenho aqui de recordação minha avó e minha mãe. Mulheres que marcaram minha vida. Sua mulheres vida, que é. foram importantes, né? Erro é erro, a verdade é verdade, e assim Sim. deve ser os princípios e os valores bíblicos de mulheres que foram tratadas, né? Minha avó foi tratada por Deus de uma forma maravilhosa, pessoas importantes. Ela era dessa classe que você falou aí, das mulheres de coque, né? A minha mãe da mesma forma, né? Pessoas que marcaram. Eu vejo a estima que a Ângela tem pela pastora Angelina, que também dá-se a entender que é uma mulher que foi curada para curar, entre tantos. E a Nathalie, foi curada para curar? A Nathalie foi curada para curar, né? Mas assim, a minha história, existem pessoas que dizem assim, você vai para o Senhor pelo amor, pela dor, né? A minha história de conhecer o Senhor, eu tenho uma filha hoje de 25 anos, e há um ano, quando ela tinha 1 ano de idade, mais ou menos 7 meses, eu comecei a notar por trás das orelhas dela, das duas, um gânglio. E esse gânglio, ele foi aumentando, até chegar mais ou menos a uns 6 centímetros, ficou muito grande, né? E quando eu comecei a buscar aos médicos e tudo, na época, era até... procurei um oncologista, né? Que nem era essa especialidade ainda na época, mas aí levei, a pediatra encaminhou para esse oncologista e tudo, fiz os exames, fiz raio-x, e ele me disse o seguinte: existe um tipo de câncer que ele não dá em criança, mas nós vamos levar esse caso para uma junta médica, porque eu estou achando muito parecido pela minha experiência. E aí, quando você se depara a uma notícia dessa, você fica praticamente sem chão. E eu disse, doutor, mas assim, me dá uma porcentagem dentro do que o senhor é, porque ele já era um senhor. E ele disse assim, Nathalie, 70% de ser. E foi num momento que, na época, a avó da minha filha era da igreja, era a única pessoa que era da igreja, e foi num momento de muita dor, porque esse médico ele deu assim um intimato. Vou passar essa medicação para que ela tome por 7 dias.
E se durante esses 7 dias não desaparecer, é porque é o que eu estou pensando. Né? No caso, seria o câncer. E quando a gente... a avó dela disse assim, me dá essa medicação, você não tem condições, deixa eu ficar com ela que eu vou orar por ela. E aí isso ela fez, ficou os 7 dias orando, lá no Nordeste a gente tem rede, né? Balançando na rede para dormir, e ficou orando, passando o óleo da unção, né? E orando, e chegou o dia de retornarmos ao médico. Quando voltamos, ele perguntou, olha, desapareceu, graças a Deus, que não era o que eu estava pensando. E aí, ela puxou da bolsa dela a medicação lacrada. E ela disse, doutor, ela ficou boa porque eu orei ao meu Deus e eu ungi. Então, daquele dia em diante, pastor, o que eu entendi, o amor de Deus por mim, o cuidado de Deus por mim. Então, eu não poderia ser uma pessoa ingrata diante de uma situação tão verdadeira que eu vivi. Né? Então, diante de um Deus tão poderoso, o que eu poderia fazer era me render a esse Deus e ser fiel a Ele. Porque o Senhor também sabe que em 2021 eu passei por um câncer. Sim. E o Senhor me permitiu viver e todos os meus dias são consagrados a Deus. Glória a Jesus. Para a glória dele. Glória a Deus. Então foi por isso, eu só tenho muito a agradecer ao Senhor. Glória muito. A minha cota de agradecimento ao Senhor nunca... Lençol não, lenço, por favor. Lençol, é porque vai chorar muito. Não, então, a minha cota de agradecimento ao Senhor é como aquela água, sabe, da mulher samaritana, que nunca vai acabar, que sempre vai jorrar. Glória a Jesus. Então, glórias a Deus por tudo que Ele fez em mim. Hoje você é sarada para sarar. Hoje você ajuda tantas pessoas, e é tão benéfico isso, é tão saudável e de tributos e louvores a Deus, é quando você pega pessoas, hoje na ênfase as mulheres, toda arrebentada, quebradinha, sujinha, com a autoestima jogada no chão, né, com a baixa autoestima, e você, através do Evangelho do Reino, e aquilo que Deus te deu de conhecimento dentro da psicanálise, você pode ajudar a vida de tantas outras pessoas. Não é benéfico você encontrar uma pessoa que chega lá e está assim... Daqui a pouco, passa alguns dias, o tratamento, daqui a pouco ela está assim. Né? É muito bom, é muito bom. Eu acho que é o que é mais gratificante. Deixa eu só falar do meu choro aqui. Não, por favor. Pode ter alguma psicóloga, alguma psicanalista assistindo. Não, eu estou cuidando dela, eu estou tratando aqui. Se tiver alguma psicanalista aí, ela está aqui no divã, eu estou aqui. O meu choro hoje é de gratidão, de louvor ao Senhor mesmo. Né? E o que o senhor falou agora, em relação a você pegar uma pessoa caída, e quando você começa a olhar no olho dessa pessoa e você vê um brilho diferente, isso é muito gratificante. Porque você, como servo, está vendo o poder de Deus. É verdade. Porque nós não temos poder nenhum, pastor. Eu não sei qual é o texto, mas se você puder encontrar, por gentileza, que diz que o Senhor nos tira de um montouro, de um monte de lixo, e nos faz se assentar como príncipes. Esse é Provérbios, não, é Salmos, Samuel. Então ele nos tira do montouro e nos faz se assentar com os príncipes. Isso é maravilhoso, né? E é isso que acontece nas nossas vidas. Graças a Deus. Obrigado por você nessa manhã. Agora são 11 horas e 27 minutos. Estamos chegando ao fim da nossa programação. Marcelo Caminha, quando é que você vai voltar aqui para bater um papo conosco? Vamos nos organizar. Leia para a gente lá, querida doutora psicanalista Nathalie Caminha. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Glória a Deus. 1 Samuel 2:8. Glória a Deus. Como, Ângela?
É o Cântico de Ana. Glória a Deus. Obrigado, diretora Ângela Boutier. Minha amiga, eu quero te deixar à vontade para suas considerações finais. Se você desejar, passa aí os seus endereços nas redes sociais, o seu trabalho também. O tempo é seu, você manda aqui. Amém. Eu gostaria de agradecer, né? Estão colocando aí as minhas redes sociais, Instagram, né, Facebook. Agradeço a todos vocês, né? Principalmente o pessoal também que faz o programa acontecer, né? Não só o pastor que está aqui à frente, mas o pastor Daniel, a Ângela, o Léo, pessoas que fazem, desde os que a gente entra aqui, é Silvio? Silvio, O Silvio do cafezinho. Nós somos muito bem recebidos todas as vezes que estamos aqui. Que o Senhor continue abençoando essa equipe, que vocês continuem dando o melhor de vocês para o Senhor, porque é isso que é o importante, fazer o trabalho para Deus com excelência. Gratidão Amém? pela sua vida, obrigado. Eu sempre costumo dizer, eu não sei se vocês levam isso a sério, mas eles são os protagonistas e eu sou apenas o coadjuvante. Aí, ó. Porém, Daniel, não se empolgue tanto. Porém. Diga porém para eles, viu? Porém, Dani. Que bom. Dona Ângela, vamos mandar abraços para as pessoas que interagiram conosco? Vamos sim. Não, a senhora, Dona Ângela. Então vamos lá. Pensei que o senhor. Um abraço aí para Heloísa Sanches, da UBPC lá em Marília, que está sempre ligadinha com a gente. Janaína Batista, da UBPC de Pirituba. Pastor William Amaral, da UBPC em Batatais. Pastor William, não estou esquecida não, o senhor tem que voltar aqui. A Maria do Carmo Marques, a Helena Maria Camargo, da Igreja das Nações em Marília, né, a prima da Heloísa. A Renata Oliveira, da UBPC em Marília. Marília hoje eu acho que deve ser feriado, a galera está toda assistindo a gente. A Lourdes Rebouças, da UBPC em Vila Albertina. Sônia Maria Santana. Seu Vicente Antunes, a Ângela Nunes, o Haroldo Ferreira, a Célia Regina, da UBPC Mirante, lá em Arujá, a Lúcia Santos, o David Miranda, de Presidente Epitácio, a Natália Oliveira, Regina Batista e o diácono José Costa e a sua esposa Denilva, que estavam aí ligadinhos com a gente. Quer dizer, são as pessoas que interagiram, né? Que escreveram, deixaram algum recadinho. Mas você que estava nos assistindo, mas não interagiu, também fica os nossos abraços e agradecimentos. E esperamos que o programa de hoje também tenha contribuído para o seu crescimento. Hoje, às 15 horas, aqui na Manda Aqui Online, o que teremos, minha amiga? Hoje nós teremos conversa teológica com o pastor Carlos Eduardo e hoje a participação do professor Ademir Goulart. Eles estão aí, né, já numa sequência de estudos a respeito do livro de Daniel. Então, você que gosta de escatologia, você que gosta de descobrir os mistérios, então eles vão estar aí falando mais uma vez, às 15 horas, conversa teológica. Lembrando que à noite também, às 20 horas, para aqueles que estão cadastrados nos treinamentos da classe B e C, hoje terão encontros com o pastor Ricardo Andrade e o pastor Joel Estevanato. Vocês estão fazendo parte de algum grupo desse, de treinamento? Eu sou classe C. Classe C, dona Ângela? Classe C. Coisa boa, os últimos serão os primeiros. É bíblico. Eu sou classe C. E você, pastor Daniel? Você está desclassificado. A situação dele ainda é pior. Semana ele foi passada eu desclassificado. desfrutei de um tempo precioso da classe A, dando aula para eles. Ele tá também. vendo, Daniel? Não, Ele é estava classe A. Não, eu não tenho uma permanência. Classe A, classe B, classe C, classe A. Eu ainda não peguei estou. aula com o senhor, então toda vez que eu venho, o senhor só está na classe A. Não, já dei também Elite. na classe B também. É. Já. Você faltou na classe B? Não, quando eu entrei, já você me já foi colocaram direto pra na classe classe C. Ah, Porque então tá antes bom. era um que era do dual, o outro era líder de líderes de gêmeos. gêmeos, Agora aí unificaram. unificou, exatamente. Nessa unificação, quando eu me inscrevi, aí eu já fui para a classe C, que eu acho que é entendi. justamente o pessoal que não estava participando de Isso. nenhuma. Então você já descreveu aquilo que você está fazendo parte do classe C. Não é que seja C de categoria, é porque são os últimos que entraram, aquela coisa toda, porque tem o mesmo valor da classe A e da classe B. Oh, aos olhos do glória. Pai, aos olhos do pastor Joel e aos nossos olhos,
Todos são iguais. Oh, Jesus. Diga que é grande. Dona Aos Ângela, nós olhos vamos do terminar o Pai. programa já ou o que iremos fazer? Amanhã. Amanhã. O que teremos amanhã? O que teremos amanhã? Falando francamente. Falando francamente. Eu ia falar conversa franca. Meu Deus, mas ele mistura tudo. É verdade. É Falando tanta coisa na minha francamente com o pastor cabeça. Ricardo Puxa Andrade. Então É vocês não verdade, é podem perder, precioso. sempre com temas assim atuais e interessantes, baseados na palavra de Deus, né? Então, você gosta aí de um bate-papo teológico, né? Opinião aí abalizada dos nossos pastores, Gamaliel 1 e Gamaliel 2. Não percam amanhã às 10 horas. Ângela, eu não vou ler as notícias, mas vou citá-las, né, para que a gente valorize um pouco mais o Evangelho. Talvez para você, internauta, isso não vai fazer diferença, mas quando eu leio essas notícias, me dá vontade de ser mais crente, sabe? Dá vontade de parar de ser reclamão, mimizento, criado com vó, né, dona Ângela? Que você, né? Menino criado com vó é problema. Aí, Daniel, está falando de você, né? Mas nós precisamos parar com as picuinhas. Tem gente que se desgasta. Tem pessoas que fazem o trabalho do diabo, nem se importa com o valor do reino, né? Ó, há aqui uma notícia no site Guia-me, né, do Dave e da Natália Lloyd, dos Estados Unidos, que atuavam integralmente no campo missionário, que foram mortos por uma gangue lá no Haiti. Casal de jovens missionários é morto por gangues no Haiti. Enquanto a gente está aqui disputa dentro da igreja, partidarismo, divisão, disse que disse, emburradinho, mimizento, tem gente morrendo pelo Evangelho, dona Ângela. O que nós precisamos fazer para aprender a valorizar mais o Evangelho? Assim, essa foto ela é um misto. Dá tristeza de ver que tão jovens. Jovens. A gente pode olhar e dizer assim... Ela é filha, se eu não me engano, de um deputado... Americano. Né? Aí a gente pode olhar e dizer assim... Uma menina que podia ser princesinha, cuidar de tudo, viver uma vida na regalia, na prosperidade financeira. E ela optou de fazer uma renúncia... Ir para um lugar tão pobre. No Haiti. Um lugar pobre. O pastor Ricardo teve lá um tempo atrás, ele voltou desconstruído emocionalmente pela realidade da vida que é lá. Aí a gente olha e vê assim, né? Tão jovens, os dois. Tem cara de criança. Acho que esses dois aí não tem mais do que 25 anos. São, pelo menos pela foto, né? O que aparenta. E as pessoas podem até dizer, duas crianças, tinha tudo pela frente, construíam uma vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente se alegra. Porque eles fizeram o que eles queriam. Cumpriram o ID do Senhor. Então, mesmo tendo perdido a vida, eles ganharam. Porque, enquanto a gente está aqui, como o senhor disse, nesse mimimi, com guerrinha por posição em igreja, querendo dar carteirada porque tem título, eles estavam lá fazendo o que a gente tem deixado de fazer por causa de mimimi. Mas a coroa deles já está reservada, com certeza. Eu acredito que o evangelista Edson Teixeira os conhecia. Porque ele provavelmente no Instagram, lá, ele mencionou algo, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente. Ângela, nós precisamos se tornar mais crentes, se tornar mais discípulos, parecido com o propósito eterno, parecido com o Senhor Jesus, comprometido com a missão de pregar aos não crentes e discipular os crentes e viver o evangelho genuíno, porque a volta de Jesus já está aí, os sinais estão aí. Eu não sei se somos a geração do arrebatamento. Se for, precisamos estar firmes, com as nossas vestes brancas, com azeite transbordando, sendo conhecido de Jesus para ouvir o nosso nome soar. Se nós não somos a geração do arrebatamento, nós precisamos deixar no legado, mas eu creio que Jesus já está às portas para voltar. O relógio celestial já está perto da meia-noite, porque perto da meia-noite sempre acontece alguma coisa e o relógio celestial é esse. Eu acredito, está chegando a hora de vivermos aquilo que aqueles autores, quando compuseram o hino, o mercado está vazio, seu trabalho já parou. Como é que é o resto? O cefeiro. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia,
Ele vem me buscar. Eis que vejo os céus abertos, e o esposo está voltando, rodeado pelos seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Novo corpo eu já tenho. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Novo corpo? Glória eu a já tenho. Jesus. A versão é minha, dona Ângela. Aleluia. Glória a Deus. Nathalie, gratidão pela sua vida. Pastor Marcelo Camia, Deus abençoe e abençoe também a família Brasil para Cristo aí de Vila Albertina, os nossos irmãos Brasil para Cristano. Qualquer dia eu vou aí se o pastor Marcelo me convidar. Eu sou crente, não faço mais essas coisas. Pastor Daniel Rocha, muito obrigado pela sua técnica. Ângela Vautier, muito obrigado pela sua direção. Se o Senhor assim permitir, amanhã estaremos de volta com mais um programa nosso de cada dia. Manhã Manda Aqui. É a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui. Amando Deus, pessoas e servindo. A paz do Senhor Jesus.